Olá a todos, no vídeo de hoje venho falar-vos sobre A Claraboia de José Saramago. Acho que toda a gente que acompanha aqui o canal e que me conhece minimamente sabe que o José Saramago é o meu autor favorito. Eu costumo dizer que é um dos, mas olhem, pronto, saiu-me agora o favorito e acho que não é à toa. É porque realmente tudo o que eu leio dele dá-me vontade de vir aqui falar e partilhar o que eu achei e pronto, enfim. O que é certo é sempre que eu estou a ler algum livro do Saramago, eu não me calo. Tanto ou é com as minhas pessoas próximas, seja o que for. Pronto, enfim, vocês têm visto aqui pelo canal que tenho lido bastante coisa dela nos últimos tempos. E pronto, e então quando eu fui buscar o conto da Ilha Desconhecida, eu trouxe também a Claraboia. E portanto não sabia de nada da obra, não sabia qual era o tema, qual era a premissa, nada. Pronto, escolhi este, até perguntei ao meu professor de estágio, ele disse-me que tinha este para ler, que também não tinha-lhe chamado a atenção, mas que ainda não tinha lido, então eu decidi, pronto, trazer e ler. Fiquei um pouco surpreendida, porque neste livro Saramago não faz aquela transgressão dos sinais de pontuação que nós estamos habituados, ou que pelo menos eu me habituei. Portanto, aqui todas as regras da pontuação e do discurso são respeitadas. E depois eu fui pesquisar e percebi que tinha sido o segundo livro que ele tinha escrito. Pronto, e então foi por acaso este livro eu depois andei a pesquisar e achei que tinha uma história interessante. Saramago escreveu este livro, enviou para uma editora e a editora nunca mais disse nada. Entretanto, ele publicou os outros, teve sucesso, ganhou um Nobel e não sei o quê, e a editora entrou em contato com ele a perguntar se sempre queria publicar este livro. E ele disse que não, pediu os manuscritos e depois disse que ficava na mão dos herdeiros querer ou não publicar a obra após a sua morte. E o que é certo é que Saramago morreu em 2010 e em 2011 foi publicada A Claraboia. Portanto, apesar de ser o segundo romance escrito por Saramago, foi dos últimos a serem publicados por esta história aqui que vos contei. A epígrafe deste livro é: em todas as almas, como em todas as casas, além da fachada, há um interior escondido. Raul Brandão. Portanto, esta epígrafe já nos informa um bocadinho daquilo que se vai tratar. Portanto, aqui com esta epígrafe, o Saramago convida-nos a entrar dentro deste prédio e conhecer o interior que tem lá. Portanto, esta história passa-se num prédio, tem 6 famílias, 6 casas, digamos assim, e temos um capítulo associado a cada uma dessas casas e a cada uma dessas famílias. E portanto, a primeira casa que nós conhecemos fica no resto do chão e pertence ao Silvestre e à Mariana. São um casal, já têm alguma idade, apesar de não serem propriamente idosos, já têm alguma idade. O Silvestre é sapateiro e por uma questão financeira decidem alugar um quarto que tenham disponível. Portanto, aquele primeiro capítulo é um bocadinho aquela expectativa de alguém ir ver o quarto, alguém alugar o quarto e tudo mais. E então, quem acaba por alugar o quarto é uma personagem muito peculiar que se chama Abel. Neste microcosmo que é esta casa do Silvestre, da Mariana e depois do Abel, o que nós temos é mais a representação do amor verdadeiro, porque este Silvestre e esta Mariana realmente são um casal apaixonado, por muito que o tempo já tenha passado, eles são um casal apaixonado. Representam o amor verdadeiro que de certa forma vai contrastar com outro tipo de relação que vai haver também no prédio. Aqui, o que é mais interessante, eu acho que estas personagens, pelo menos o Silvestre e o Abel, são assim as mais principais, porque eles fazem uma amizade muito bonita, tornam-se bastante amigos, a companhia agrada um ao outro, procuram-se mutuamente e talvez porque os dois tenham muito esta vontade de refletir e esta capacidade de reflexão. Portanto, são duas pessoas, apesar de terem uma diferença de idades assim, bastante grande, são duas pessoas que
são cultas, que se interessam pelo conhecimento e interessam-se especialmente por filosofia. Leem Fernando Pessoa está aqui presente também, há esta intertextualidade que Saramago faz e, portanto, nós temos assim, quando são capítulos relacionados com o Silvestre, com o Abel e com a Mariana também, a Mariana aparece aqui mais num papel secundário, não é? Só a presença dela é notada, mas ela não tem assim grande relevância na história como não tem tanto protagonismo, digo assim, como o Abel e o Silvestre. Mas estes dois homens têm conversas muito filosóficas, falam muito intensamente da vida que tiveram, falam a forma como encaram a vida, enquanto que Silvestre pensa que, talvez pela idade e pela sabedoria, acredita que, assim de forma geral, que a vida só é realmente vivida quando é partilhada e é o amor e é aquilo que nós fazemos com a nossa experiência de vida que realmente dita o nosso propósito. O Abel tem uma postura completamente diferente. O Abel sente que não se pode prender a ninguém, saiu de casa muito cedo e sujeitou-se a condições de vida miseráveis para ter essa liberdade toda que ele deseja, todo esse desprendimento. E ele acredita que é assim. No entanto, temos um pequeno momento da história em que ele vê a interação da Mariana e do Silvestre que o faz vacilar ali um bocadinho e pensar que talvez não seja muito esse o caminho que deve seguir. Portanto, não se deve basear só nesse desprendimento. E pronto, eu achei muito curioso isso, essa questão, esta discussão filosófica que é constante nestes capítulos. E este Abel lembrou-me muito a George, do conto George da Maria Judite de Carvalho. Portanto, vocês não leram, têm que ler. E digam-me se já leram tanto este como o George, se notam alguma relação entre os dois. Mas acho que estes capítulos do Silvestre e do Abel eram assim capítulos que davam um pouco de mais calma, porque nas outras casas temos ambientes muito pesados e aqui há mais harmonia, há mais paz, apesar de haver este desassossego um bocadinho interior e esta angústia existencial. Portanto, aqui também temos realmente características típicas de Saramago, esta questão também da liberdade. A liberdade é um tema transversal a todos os capítulos, de maneiras diferentes, mas aqui é mesmo o querer ser e tentar se libertar de todos os tentáculos, como o Abel chega a dizer, para realmente ser e ser livre da forma mais pura e genuína. Pronto, ao lerem cada um faz as suas conclusões, não é? Eu não concordo assim tanto com o Abel, não acho que seja tanto aí o caminho, mas isso já sou eu se calhar partilho mais da opinião do Silvestre, mas enfim. Do outro lado, temos também, ou seja, no resto do chão também, temos a Carmen e o Ernesto. E lá está, a relação deles, eles são um casal, têm um filho que é o Henrique, que é pequenino, acho que tem por volta de 6 anos. E esta relação da Carmen e do Ernesto também contrasta muito com a relação da Mariana e do Silvestre, porque eles são um casal que se odeia completamente. Não sei, nem eles próprios sabem ao certo aquilo que os uniu, mas o que é certo é que eles casaram e tiveram um filho. Eles odeiam-se, enquanto que ela, como espanhola que é muito difusiva e grita muito e fala muito, o Ernesto simplesmente cala-se e fica a remoer no seu próprio silêncio, digamos assim. Enquanto a Carmen é uma mãe super apaixonada, super presente para o filho, o Ernesto já tem uma certa distância em relação a esse mesmo filho. E as coisas só começam-se a alterar quando o menino fica muito doente e ele sente assim uma afeição pelo menino que não tinha sentido antes. E eles chegam a ter um diálogo e o Ernesto fica muito triste por perceber ou por achar que o menino não gostava tanto dele como talvez ele esperasse. Pronto, e esse episódio acaba por mudar muito a dinâmica dos dois. O que é certo é que são os dois infelizes e o Ernesto, pronto, ele quer ser livre. Livre da infelicidade que o consome diariamente.
Depois, para saberem se ele realmente é livre ou não, pronto, têm que ler. Mas o que é certo é que ele depois também se vê condicionado mais uma vez pelo dinheiro, e acho que neste livro o dinheiro e a questão financeira de todos os personagens é muito, muito presente. Portanto, além de falar da liberdade, também fala da liberdade condicionada pelo dinheiro. Mas aqui queria-vos ler uma passagem relativamente ao Ernesto, para vocês terem um pouco de noção da infelicidade em que ele vivia. Mas sentia bem que naquela casa era um estranho, que nada do que o rodeava, embora comprado com o seu dinheiro, lhe pertencia efetivamente. Ter não é possuir. Pode ter-se até aquilo que não se deseja. A posse é o ter e o desfrutar o que se tem. Tinha uma casa, uma mulher e um filho, mas não era, efetivamente, seu. De seu só tinha a si mesmo, e não completamente. Portanto, como vocês podem ver, eu acho que esta personagem aqui do Ernesto é muito interessante, porque ele realmente vivia numa angústia muito grande e via-se muito preso no que devia ser e no que queria, e quando finalmente tem o que quer, as expectativas dele também começam a baixar, porque ele começa a perceber que estava iludido e que nunca ia ter a liberdade toda que também ambicionava, precisamente por estas questões financeiras. Enfim, estes capítulos são muito, muito tristes, porque pronto, estamos a ver um casal que se odeia, estamos a ver a forma como às vezes as crianças são utilizadas em benefício dos pais, e às vezes o jogo psicológico que se gera com as crianças a quando da separação dos pais. Pronto, então é assim, e depois mesmo a relação da Carmen e do Ernesto era realmente pesada, dava um peso muito grande. Mas pronto, em cima temos a Justina e o Caetano, que novamente vão contrastar com o casal Silvestre e Mariana, porque também são um casal que se odeia, mas pior do que se odiar é mesmo desprezar. Portanto, eles também acho que acabam por contrastar um bocadinho com a Carmen e com o Ernesto, porque enquanto na Carmen e o Ernesto o ódio é exposto, é falado mesmo, eles ainda conseguem, ou melhor, ela consegue discutir com ele e tudo mais. Na Justina e no Caetano não, nem sequer há discussões, eles desprezam-se, ela tem inclusive nojo dele. Portanto, é uma relação também que não é nada saudável, é tóxica, é quase por conveniência até certo ponto. E o que também é muito, muito triste nestes capítulos da Justina e do Caetano é o luto, porque eles tiveram uma filha que perderam, e a Justina nunca mais foi a mesma pessoa, é praticamente uma pessoa que já morreu com a filha. Simplesmente continua a fazer o básico, não é? Para sobreviver, mas por dentro é uma mulher completamente morta, o luto é perpétuo. Pronto, e então também dá muita tristeza ver como esta mulher vive, ou melhor, como não vive. E depois, claro, também com esta relação com o marido não ajuda nem incentiva muito a viver. Mas são capítulos extremamente tristes, e lá está, tornam-se ainda mais tristes e pesados porque o Caetano é uma personagem completamente perversa, detestável. Sinceramente, eu não vi nada de bom nele. E pronto, é daquelas personagens, daqueles homens melhorengos, daqueles homens que não veem meios para atingir os fins, super vingativo até do que as pessoas nem sabem que lhe fizeram mal, mas ele, como se sente ofendido, acaba por prejudicar a vida das pessoas, e é simplesmente terrível. Mas pronto, terrível. Ao lado, na casa ao lado da Justina e do Caetano, nós temos a Lídia, que é uma mulher que vive às custas de um amante. Portanto, o amante, ela é quase como se fosse uma prostituta, mas tem quase um contrato de exclusividade com o amante, que é o Paulino. Portanto, o Paulino paga-lhe as contas, o Paulino dá-lhe dinheiro, o Paulino sustenta o modo de vida, e toda a gente acha que ela é uma pessoa muito livre, mas na verdade não é. Eu acho que, lá está, como eu disse, todo o livro fala sobre liberdade, e aqui acho que a Lídia, lá está, do lado de fora parece que é uma mulher livre, parece que é realmente
a grande consumação da liberdade, mas na verdade não, porque ela não pode dar nenhum passo sem pensar nas consequências que isso terá. Não pode dar nenhum passo que possa comprometer esta relação que ela tem com o Paulino. Portanto, é uma mulher que se impede um pouco de viver, de certa forma, não é? Para evitar danos colaterais. Pronto, e é uma mulher super charmosa, uma mulher muito bonita, muito elegante, que toda a gente cobiça. E pronto, e ela depois vai ter uma relação mais próxima com a Cláudia, que também é outra personagem aqui da história. Ela inclusive arranja um emprego, ou melhor, fala com o Paulino para arranjar um emprego melhor para a Cláudia, que é a vizinha. E depois também outra particularidade da Lídia é que ela tem uma relação com a mãe péssima. A mãe só mantém esta relação com ela porque lhe interessa, porque pronto, porque também está a depender deste dinheiro do Paulino, não precisamente porque gosta muito da filha ou porque queira ter muito contacto com ela. Então isso também acaba por ser muito, muito triste. Depois temos o Anselmo, no andar de cima temos o Anselmo, a Rosália e a Claudinha. Portanto, o Anselmo e a Rosália são pais da Claudinha, que é uma jovem de 20 e poucos anos, ou 19. Não, acho que é 19 anos mesmo. Que, pronto, bem, aparentemente são ou melhor, eles querem aparentar ser a família perfeita, mas não o são, porque a filha come-lhes as papas na cabeça. Ela é super manipuladora, super matreira, está sempre a tentar dar a volta. E depois, como é muito querida e é muito linda, tem assim um carisma especial, pronto, eles lá se deixam iludir e pronto, ela acaba por fazer o que quer deles. Tanto a Rosália representa a típica mulher daquele tempo, dos anos 50, que fica em casa a tomar conta fica a tomar conta da casa e tal, não tem assim grandes preocupações a não ser a família, ralha com a filha, mas depois está sempre a defendê-la, essas coisas, pronto, não tem muito o que dizer, está sempre à espera da aprovação do marido, também não quer sair muito daquilo que ele espera dela, nem ela se sente confortável para tal, claro. E o Anselmo quer ser o típico patriarca da família, que toda a gente lhe obedece, que todas as suas sugestões são válidas, pronto, que tem sempre razão, que mantém a paz doméstica e também trabalha e também tem as suas dificuldades financeiras. Inclusive a Claudinha também trabalha, mas ganha muito pouco, então a Rosália teve a ideia de pedir à Lídia para arranjar, para ver se falava com o Paulino, não é, o amante, a ver se arranjava um emprego melhor para ela. E o que é certo é que ele arranja, e principalmente quando a conhece e quando a vê, arranja logo maneira de lhe oferecer um emprego, boas condições, e pronto, e depois vocês já devem estar a calcular o que é que vai acontecer. Forma-se um triângulo pouco amoroso entre a Lídia, a Claudinha e este Paulino, que pronto, também já tem uma certa idade, mas encanta-se perdidamente pela frescura e pela juventude da Claudinha e pronto, têm que ler o resto para saber como é que se faz, como é que acaba isto, não é? Este enredo. Ao lado temos também uma casa extremamente interessante, que é a casa de 4 mulheres, que é a Amélia e a Cândida, que são irmãs, e a Isaura e a Adriana, que também são irmãs e são filhas da Cândida. Portanto, estas duas jovens moram com a mãe e com a tia. E não há homens na casa delas, não se fala muito disso, mas pronto, a tia era solteira, as duas jovens também são solteiras, a Isaura trabalha como costureira em casa e a Adriana trabalha no escritório. A tia faz a gestão toda doméstica, a nível de contas, de refeições e não sei o quê, e a Cândida acaba por ser ali um fardo. Ela sente-se muitas vezes como um fardo porque sente que não tem utilidade, que a opinião dela não serve para nada, que é uma inútil. Então nós também temos aqui, pelo menos da parte da Cândida, este peso, esta angústia de não servir, de não ter utilidade. Depois, a Amélia, que é a tia, é super desembaraçada, acha que é a dona da razão
e como tem esta personalidade tão forte, acaba ainda mais por abafar a personalidade da Cândida. E as duas irmãs também acabam por se contrastar muito, porque a Isaura perde-se nos livros e a Adriana perde-se na escrita. Portanto, ela tem que ter aquele momento à noite para escrever no seu diário e a Isaura tem que ter aquele momento para a leitura. E se nós formos a ver, a vida destas jovens é muito, muito triste. Elas não têm, são mulheres solteiras, mas não têm grandes alegrias, não se passa nada na vida delas. Mas eu acho que o caso da Isaura ainda acaba por ser mais triste, porque ela praticamente não sai de casa. Enquanto que a Adriana sai para ir trabalhar, tem contacto com outras pessoas, a Isaura acaba por ser muito aprisionada naquele ambiente doméstico, porque ela trabalha em casa. Então, o que eu achei interessantíssimo foi que ela precisa dos livros para viver. Ela é uma leitora voraz porque a única forma dela viver é nos livros, e a única forma dela sentir certas emoções é a partir dos livros, porque o dia a dia dela não lhe proporciona estas coisas. Pronto, e então acaba por ser extremamente triste. Eu, pelo menos, fiquei com muito, muito dó da Isaura, porque ela depois até faz uma coisa irrefletida que se arrepende de imediato, mas acho que apenas essa ação apenas traduz a solidão dela e a angústia dela e pronto, o aprisionamento em que ela vivia. Outra coisa que eu acho interessante nesta família de 4 mulheres é que elas são absolutamente apaixonadas por música e têm uma cultura musical muito à frente dos outros inquilinos do prédio. Portanto, eu achei também que isso não foi por acaso. E acho que neste livro Saramago tentou, e de forma muito consistente e de forma brilhante, tentou e conseguiu, não é? De forma brilhante, representar várias mulheres e demonstrou um respeito imenso. Temos mulheres amarguradas que vivem no luto intenso, como é o caso da Justina. Temos mulheres que são vistas como histéricas porque não sabem lidar com as suas emoções, como a Carmen. E também a Carmen nós podemos associar a várias coisas, essa questão da desilusão com o casamento, com o ter que tratar de tudo, o sentir-se injustiçada por, em certos momentos, o filho preferir o pai do que a ela própria, sabendo que ela é que lhe dava tudo a ele. Temos depois a Lídia, que é uma mulher, pronto, uma mulher da vida, que também é angustiada por essa sua condição e também se sente muito, muito aprisionada, ao contrário do que todos pensam. Ela também se sente muito aprisionada por ter este contrato e sabe que a sua situação pode piorar com qualquer coisinha. Temos a Rosália, que é assim a típica mulher que não pensa, que simplesmente segue o marido, e depois temos estas 4 mulheres do último andar que, pronto, como eu já vos disse, representam também, por exemplo, a Amélia, que é ser a matriarca da família, a Cândida representa muito aquela condição de sermos um fardo, e isso tanto podia ser para homem como para mulher, mas pronto, no caso foi como para mulher, de ser inútil. E pronto, e a Isaura e a Adriana serem aprisionadas pelo papel que devem ter na sociedade. E portanto, se são mulheres solteiras, não podem sair, não podem conviver, e pronto, e acabam só por conviver com a família. Enfim, olhem, é um livro muito rico. Temos a representação da sociedade aqui amplamente, como eu já vos fui explicando e tentando transmitir o que cada um representou para mim e o que é que eu apreciei mais em cada história, digamos assim. A nível de escrita, é como eu vos disse, não tem, Saramago aqui ainda não usava aquela, ou melhor, ainda usava a pontuação da forma tradicional, mas não é por isso que deixa de ser um livro desafiante. Continua a ser desafiante porque temos a mesma ironia, temos a crítica social. Muito interessante ver a intertextualidade com Fernando Pessoa em vários momentos. Temos muita cultura a nível musical. Depois temos esta questão do contraponto, que é uma técnica narrativa em que temos basicamente várias linhas narrativas, portanto, cada uma das 6 casas representa uma linha narrativa. Às vezes cruzam-se, outras vezes não.
E claro, e temos todo um olhar crítico para esta sociedade, na mesma temos os provérbios e ditos populares, portanto aqui nós já temos Saramago, mas não é nas dimensões que nós temos em outros livros em que ele já consagrou o seu estilo. Portanto, aqui isto era só o início. E por ser só o início, eu acho que já demonstrava ser um escritor brilhante, absolutamente brilhante. No entanto, eu fiquei desiludida com os finais, porque eu senti que, por um lado, fazia sentido aqueles finais que nós tivemos, aqueles desfechos, que não são bem desfechos. O que dá a entender é que é um final aberto, porque a vida das personagens continua, mas ao mesmo tempo eu acho que foi assim um bocado sem pensar, sabem? Simplesmente foi escrevendo e tal, olha, pronto, ok, esta já pode terminar. Pronto, eu acho que para quem está habituado àqueles livros tipo o Ensaio sobre a Cegueira, o Ano da Morte de Ricardo Reis, o Memorial do Convento, em que vemos finais muito bem trabalhados, circulares, de repente cruzarmos assim com este final, uma pessoa fica um pouco desiludida. Mas de qualquer das formas, acho que é uma leitura muito boa, recomendo, principalmente se vocês não estiverem habituados a ler Saramago e tiverem algum receio de conhecer o autor, eu acho que aqui o Claraboia é um bom livro para começar. Não é exatamente dos meus favoritos, mas gostei bastante desta leitura. Dei 4 estrelas e pronto, e digam-me se vocês já leram, se não leram, se têm interesse, qual é o vosso preferido de Saramago, ou porque é que, ou melhor, se não leram nenhum, porque é que não leram. Enfim, contem-me tudo e vemos no próximo vídeo. Tchau!